Jorginho já tem data para assinar com o Flamengo. O Flamengo que terminou com a novela, fez anúncio oficial e tem também uma provável volta de Pedro hoje aos gramados. Será que tem gol do Pedro hoje contra o Central Córdoba no Maracanã na Libertadores? A gente vai falar tudo sobre esse jogo, inclusive com as escalações prováveis, tudo que envolve essa partida que pode marcar o retorno do Pedro. Inclusive tem um cálculo aí que prova que esse retorno do Pedro não está sendo precoce. Além disso, tem um jornalista aí cravando que o Flamengo continua negociando com o Vitão do Inter e que existe uma grande chance dele chegar no meio do ano. Vamos falar sobre isso e também sobre o Flamengo esclarecendo a questão lá do Maracanã, que o Vasco falou uma coisa, Fluminense desmentiu e o Flamengo também trouxe a sua informação, a verdade sobre todos esses assuntos. Mas eu quero, antes de começar o vídeo, saber se você já se inscreveu aqui no canal, já deu o seu like e ativou o sininho. Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão e hoje tem Mengão na Libertadores, jogo no Maracanã, que pode marcar o retorno de Pedro. Um jogo muito marcante, primeiro porque é o primeiro jogo em casa do Flamengo, no Maracanã, e que pode ter aí, além de o retorno do Pedro, pode ter o retorno do Danilo, mas esse ainda não é certo, mas que também pode marcar a volta do Flamengo a vencer em casa na Libertadores. Flamengo que vinha de uma série de 5 anos invicto, vencendo, ou pelo menos vencendo ou empatando, mas invicto no Maracanã, de 19 até 2024, até perder para o Peñarol no ano passado e ser eliminado. Mas era o Tite, tem que lembrar isso. Então, agora com o Felipe Luiz existe uma grande chance, uma tendência ao Flamengo começar uma grande série de jogos invicto novamente no Maracanã. O Central Córdoba, que já tá aqui no Rio desde ontem, treinaram no CT do Botafogo, se preparando para essa partida. Flamengo tá preparando uma festa diferenciada com balões, com mosaico, como é de praxe, como é comum para jogos em casa. E, como eu falei aqui, o Flamengo no último jogo foi eliminado pelo Peñarol, ainda era com Tite. E na anterior a essa partida aí, o Flamengo teve uma grande série aí de vitórias, 5 temporadas invicto com 31 jogos, sendo 26 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas, com 84 gols marcados e 19 sofridos, um aproveitamento aí de 87% que o Flamengo teve durante 5 temporadas em partidas em casa em Libertadores. Falando aqui sobre o Flamengo para o jogo, o Flamengo teve apenas um dia de treino no campo para se preparar para o jogo contra o Central Córdoba e é provável que o Felipe Luiz faça algumas mudanças. Após ser poupado por desgaste, Plata tem chance de começar como titular. Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Cebolinha são nomes que podem ser preservados por causa da sequência desgastante do time. Bruno Henrique começou no banco na última partida e pode voltar ao time principal. A grande novidade no elenco deverá estar no banco. 7 meses após grave lesão no joelho esquerdo, Pedro tende a ser relacionado nessa quarta-feira. A programação da comissão técnica é levar o centroavante para o jogo no Maracanã. E aí eu tô ansioso, quero saber de vocês, se vocês estão também. Eu quero ver ele no mínimo uns minutinhos no final, torcer para que chegando ali aos 30, mais ou menos no segundo tempo, o jogo já esteja resolvido, já esteja num clima bom para o Pedro entrar leve, para ele ir se reambientando aí com o clima de jogo e aos pouquinhos ir pegando condicionamento para chegar voando, não só no Mundial, em partidas até antes do Mundial, já podendo contribuir muito pro Mengão. Danilo ainda não é certo que vai ser relacionado. Existia aí uma grande chance dele ser, mas ainda não foi confirmado. Durante o dia ele deve fazer mais alguns testes e aí a equipe médica do Flamengo deve dar esse veredito aí pro Felipe Luiz. Provável escalação do Flamengo para a partida de hoje: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro.
porém existe uma chance do Ayrton Lucas entrar, porque o Alexandro já fez aí uma sequenciazinha. O Alexandro é um daqueles caras que não joga muitos jogos seguidos para evitar lesão, então existe uma chance boa aí do Ayrton Lucas começar jogando, principalmente por ser um jogo no Maracanã, que o Flamengo pode ter aí esse luxo de começar com o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo, que não tem tanta habilidade de posicionamento quanto o Alexandro na defesa, mas ajuda muito lá no ataque. Meio campo, Pulgar ou Everton Araújo. Existe essa chance aí do Everton Araújo entrar no lugar do Pulgar. De la Cruz ou Luiz Araújo. E aí eu explico pra vocês já por que existe essa possibilidade do Luiz Araújo entrar no lugar de la Cruz. Arrascaeta complementando o meio campo. Gerson, Plata e Bruno Henrique na frente. Porém, essa possibilidade aí do Luiz Araújo entrar no lugar do De la Cruz é justamente porque o Luiz Araújo vai para a ponta direita e o Gerson cai para volante, aí ficaria Pulgar ou Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, com o ataque sendo formado por Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata lá na frente. Pedro no banco, já não dá para confirmar, porque tudo a gente só fica sabendo em cima da hora. Felipe Luiz blinda muito essas informações, mas o que todos os setoristas, todo mundo vem dizendo é que a conversa de bastidores lá no Ninho é dando certeza que Pedro será relacionado para essa partida. Então vamos ficar na expectativa aí para ver qual vai ser essa escalação, mas a tendência é que seja algo nesse sentido aí que eu passei agora para vocês. Central Córdoba, técnico Omar de Felipe. O técnico argentino não tem desfalques para essa partida e a tendência é que ele repita a escalação que foi utilizada contra a LDU pela Libertadores. No último jogo, pelo Campeonato Argentino, o Central Córdoba foi a campo com o time reserva em função da preparação para enfrentar o Flamengo. Provável escalação do Central Córdoba: Aguerre, Santiago Moiano, Lucas Abácia, Lautaro Ribeiro, Brian Cufré, Ivan Gomes, Jonathan Galvão, José Florentin, Luiz Miguel Angulo, Matias Pereló e Leonardo Heredia. Esse Angulo aí é o que falam que é o craque do time, mas foram ver fizeram uma comparação lá no Transfer Market, o Angulo vale menos do que 22 jogadores do Flamengo. Falando cada um com seu valor, tem 22 jogadores que valem mais do que esse Angulo, inclusive o Alacian, que é um garoto que está começando a vida no futebol profissional, já tem um valor acima do Angulo, mas isso não quer dizer nada. O Flamengo tem que estar ligado desde o início do jogo, evitar qualquer tipo de relaxamento para já garantir os 3 pontos o mais rápido possível e tornar também o jogo mais tranquilo possível para possibilitar a entrada do Pedro sem maiores problemas no finalzinho do jogo, ou pelo menos aí na metade para o fim do segundo tempo. A arbitragem da partida: Cristian Garay do Chile, assistentes Alejandro Molina e Cláudio Urrutia, e o VAR Rodrigo Carvajal, todos chilenos. E aí, vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Flamengo esclarecendo essa questão aí, porque o Vasco soltou a nota dizendo que o jogo contra o Flamengo vai ser no Maracanã, no dia 19, mas adicionou. E aí não foi o Vasco diretamente falando, foi o repórter lá do Globo, Diogo Dantas, falando que o Vasco ia passar a fazer parte do consórcio do Maracanã, mas não é bem assim. O Flamengo emitiu uma nota esclarecendo todo esse assunto. O Flamengo emite nota oficial desmentindo a informação sobre possível entrada do Vasco no consórcio do Maracanã. O rubro-negro afirma que não há qualquer conversa sobre mudanças na composição societária do estádio. Comunicado: Flamengo esclarece que não há fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no PGE, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 25 e 26, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Então,
Tá tudo dito aí, não tem nem o que falar mais. Vasco falou coisa errada pra esse repórter aí, ou o repórter pescou algumas informações e tentou tirar uma conclusão que acabou sendo uma conclusão errada e acabou dando nisso aí, tendo que ouvir uma desmentida dessa na cara pública pra ficar tudo esclarecido. Enfim, vamos mudar de assunto de novo aqui, vamos falar agora de Pedro, que muita gente, tem até uns médicos aí falando que é um retorno precoce do Pedro, mas existe aí, saiu uma matéria no Globoesporte.com fazendo a comparação desde o momento da cirurgia até o retorno aos gramados, comparando com a lesão de agora, que aconteceu em 2024, com a lesão de 2018, quando o Pedro fez a cirurgia lá na época que jogava pelo Fluminense. E aí tem aqui, martelo só será batido na apresentação dos jogadores, do retorno do Pedro. Mas nos corredores do CT, a volta de Pedro já é tratada como certa no jogo dessa noite contra o Central Córdoba da Argentina, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores. E aí a lesão dele com o Fluminense, 2018, foi dia 25/8 a lesão. A cirurgia foi dia 21/9. Reintegração 30 de março. Ele voltou a ser relacionado 13 de abril. E aí da cirurgia até esse primeiro jogo dele foram 6 meses e 27 dias. Tá? E agora no Flamengo 2024, lesão 4 de setembro, cirurgia logo depois, e aí que tá a diferença, dessa vez ele fez a cirurgia muito mais rápido, cirurgia 13 de setembro, 9 dias após a lesão, reintegração 31 de março e foi relacionado em 9 de abril. Da cirurgia até o primeiro jogo, 6 meses e 27 dias, exatamente a mesma quantidade de dias. Exatamente a mesma quantidade de dias. O que faz diferenciar o tempo da primeira para essa entre a lesão e a cirurgia, que em 2018 demorou 27 dias e agora no Flamengo, em 2024, ele demorou só 9 dias para fazer a cirurgia, mas a diferença entre o momento em que ele fez a cirurgia e o retorno é exatamente o mesmo. E ainda por cima, na época lá no Fluminense, a lesão foi mais grave. Foi uma lesão que envolveu não só o LCA, o ligamento cruzado anterior, mas também houve um problema no menisco. Então, tá aí a prova de que não tá sendo precoce. Inclusive, foi o mesmo médico que fez a cirurgia nas duas oportunidades. Luiz Antônio Vieira, o médico. Então, tá tudo certo. É óbvio que o Flamengo vai botar ele gradativamente, não vai botar ele pra jogar jogo completo, estourar de novo. Mas tá tudo certo, Pedro vai voltar, vai ficar 100% e vai jogar esse Mundial, vai fazer muito gol pelo Mengão na Libertadores, no Mundial, no Brasileirão, na Copa do Brasil. O Pedro tá de volta, segura o Flamengo do jeito que já tá estruturado, agora tendo o melhor centroavante do Brasil, das Américas e um dos melhores do mundo de volta no Mengão, relacionado pra hoje. Tô ansioso, nem que seja pra ver uns minutinhos jogando no final da partida. E acabou a espera. Flamengo fez anúncio oficial. Na tarde dessa terça-feira, Flamengo confirmou a renovação de Gerson até 2030. Coringa renovou com aumento salarial e fica no rubro-negro por mais 5 anos. Informação da Raíza Simplício e Paparazzo Rubro-Negro é que o novo salário do jogador gira em torno de 1.150.000 por mês. Diferente do que vinha sendo dito que é o maior salário do elenco. Não é. Tá ali entre os maiores, mas não é o maior. 1.150.000 por mês de salário para o Gerson, porém com uma extensão grande, até 2030. E tem uma informação adicional aqui do jornalista Beto Júnior, do Charla Podcast, ele que apresenta lá junto com o Bruno Cantarelli, dizendo que ele tem uma informação de que o Flamengo ainda negocia com o zagueiro Vitão do Inter, e que existe uma grande chance dele chegar no meio do ano. Lembrando que a pedida do Inter agora no início do ano foi alta,
foi aquele caso em que o Inter pediu o perdão, entre aspas, da dívida do Thiago Maia, mais uma grana, 6, que depois virou 7 milhões de euros, a oferta do Flamengo, e aí o Inter pediu o perdão mais 10 milhões de euros. E aí totalizava aí um valor absurdo, porque eram 4 que o Inter ainda não pagou o Flamengo, mais 10 totalizaria aí uns 14 milhões de euros. Então, naquele momento, o Flamengo desistiu, não quis prosseguir com a negociação. Quase o Thiago Maia foi para o Santos, acabou não indo, porque o Santos também não apresentou as garantias financeiras para o Flamengo, e o Flamengo não liberou a ida dele. E agora tem essa informação de que o Flamengo está ainda negociando a possibilidade da vinda do Vitão, e aí não se sabe ainda se continua envolvendo ou não esse valor relacionado ao Thiago Maia. Vamos ver no que vai dar isso aí. É um ótimo zagueiro contra o Flamengo, ele jogou demais. Se der certo, com certeza é uma ótima aquisição pro Mengão. E Jorginho já tem data para assinar. Informação também da Raíza Simplício e do Paparazzo Rubro-Negro lá na Placar TV, no programa Placar Aberto. E aí tem a informação de que ele deve assinar a rescisão com o Arsenal e aí, consequentemente, o contrato com o Flamengo no dia 26 de maio, logo depois do último jogo da Premier League. Porém, ontem à tarde, o Arsenal venceu o Real Madrid pelas quartas da Champions League por 3-0. 3-0, já encaminhou a classificação para as semifinais, que acontecem em maio. E se o Arsenal chegar à final da Champions, o jogo da final, se eu não me engano, é 31 de maio. Então pode ser que essa data seja estendida por mais uma semaninha aí, para ele assinar a rescisão lá com o Arsenal e já estar apto a vir pro Flamengo. Claro que a inscrição nos torneios, ele só fica liberado depois que abre a janela no iniciozinho de junho. Mas ele já pode assinar com o Flamengo e assinar a rescisão dele lá com o Arsenal já no finalzinho de maio. E essa informação, vamos continuar acompanhando, mas assim, tá todos os lados já bem amarrados. Chegou também a informação de que o Arsenal ofereceu 1 ano de renovação pro Jorginho. O Jorginho não quer renovar por mais 1 ano só, principalmente porque seria 1 ano jogando pouco, como ele já não vem sendo tão aproveitado quanto foi em outros anos, e ele quer jogar. Ele tem muita vontade de continuar jogando frequentemente e tendo mais minutos do que ele vem tendo lá. E claro, o Flamengo oferecendo 2 para 3 anos de contrato, além de jogar com uma maior frequência por um tempo maior. Por isso o Jorginho optou por vir pelo Flamengo. E por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!
tchá.